Boa noite, pessoal. Começamos aqui mais um vídeo do Investidor Consciente. Hoje eu vou dar uma boa notícia para vocês. Existe vida além da poupança. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos mostrar alguma alternativa à poupança, explicar por que o governo está mexendo na nossa velha e boa caderneta de poupança. Primeiro eu coloquei essa charge falando, né? Então o pessoal já começou a chorar, já começou a reclamar. Se tem gripe, a culpa é nossa. Se tem crise, já mexe na poupança. Então outro porquinho falando que acha que é perseguição. Então vamos entender qual que é essa questão. A gente está vendo o cenário, a medida provisória. Hoje eu abri o computador, procurei em poucos minutos no Google, são centenas de reportagens sobre a poupança, explicando como é que funciona. Olha aí, ó, poupança vai render 70% da Selic, mudança na poupança começa, né? Para quem começar agora sexta-feira, medida provisória altera as regras da poupança, poupadores atuais não perderão vantagem, poupança muda para garantir as quedas dos juros e um crescimento sustentável. Essa foi a melhor de todas as manchetes. Então, dando sequência, vamos entender por que o governo tem que abaixar a taxa da poupança. Já tem gente que já está falando a bobagem de que o governo está fazendo a mesma coisa que o Collor fez. Então, para de bobagem, o país precisa de uma taxa sustentável. Vamos entender como é que funciona. Resumidamente, simplificadamente, a gente tem a figura do governo que precisa de recursos. Os recursos estão com os investidores. Então os investidores, demonstrado aí, ó, nosso amigo com uma sacola de dinheiro, ele leva o seu dinheiro e deposita nos títulos do Tesouro Nacional, que é onde o governo vai pegar esse dinheiro e investir no nosso país. Só que qual que é o grande problema? Quando a poupança passa a ter uma rentabilidade melhor do que os títulos do Tesouro Nacional, o investidor ele não vai mais para o Tesouro Direto, não vai mais para o Tesouro Nacional. E o seu dinheiro vai vir para a poupança. Então o governo precisa refinanciar a sua dívida, o governo precisa desse dinheiro para investir no país. Então, por isso que está mexendo na taxa da caderneta de poupança. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. É interessante que vocês entendam que a gente precisa ter uma poupança, né? Que essa lei da poupança de 0,5% mais TR, isso é ridículo. Então como é que era? Depósito de contas abertas até ontem, 3 dos 5 ficam com a mesma correção que já estava, que é 0,5% mais a TR, que é uma taxa referencial. É uma média das taxas negociadas no mercado de títulos privados. É uma taxa redutora, é uma conta um pouco mais complexa, não vem ao caso. E a partir de agora vai ser essa mesma regra, porém, tem um gatilho que a partir de 8,5%, essa taxa vai ficar vinculada à taxa que remunera os títulos públicos que eu falei com vocês, que é a Selic. Então vai ser 70% da taxa Selic. Ok? Então atingiu esse gatilho. Resumindo, o que era ruim vai ficar ainda pior. O investidor que quer investir seu dinheiro na poupança, ele só vai ser prejudicado. Se tiver acima a taxa, ou seja, se for mais vantajoso investir no Tesouro Direto, a poupança volta para a regra antiga. Se não estiver tão vantajoso, diminui a rentabilidade da poupança. Na prática é isso que vai acontecer. Ainda bem, porque ainda bem, Fernando, você está doido, tá diminuindo a taxa que a poupança vai pagar, você está falando ainda bem? Então o governo ele precisa ter essa dinâmica. A taxa de juros ela é o principal ferramenta que o governo tem para regular consumo, inflação. E se a gente tiver uma poupança fixa, isso aí a gente nunca vai conseguir chegar a patamares de primeiro mundo, em que a gente tem uma taxa baixa, com inflação baixa, para o país poder crescer, o empresário poder investir no país. Qual que é a solução? Qual que é a vida que a gente tem depois da poupança? Uma delas são os títulos indexados à inflação. Podem ser títulos do Tesouro, podem ser debêntures, tem CRIs.
aí são produtos específicos. O importante é você entender que existem títulos em que você vai ter uma correção monetária, ou seja, você vai ter aquele título corrigido, o seu dinheiro corrigido pela inflação e mais uma taxa fixa. Então, por exemplo, se eu tenho um capital de 10 mil reais, no cenário de inflação que a gente está vivendo aí, hoje em torno de 6,5%, e ainda tem uma taxa fixa combinada de 5% ao ano. O que aconteceu? Eu tive meu capital reajustado pela inflação, então meu novo capital é 10.650, que são 6,5% de inflação que a gente teve no ano aí, no nosso exemplo. E sobre esse valor eu vou ter ainda uma taxa de 5%. Então, que nesse exemplo daria 532. No final da história, acabava com 11.182,50 ou seja, teria uma taxa de juros aí, teria nessa aplicação uma taxa de juros de 11,83%, que é bem acima. A gente está falando de uma taxa de juros de 8,5%, quando a gente fala de uma poupança que gira em torno de 6,8%, 7,5%, então é bem maior. Por isso, ficar ligado aí, principalmente nos títulos vinculados à inflação. Ou então, vai ter que começar a acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60. Vai ter que aprender a investir em renda variável. Vai ter que aprender a investir em imóveis de forma profissional. Vai ter que aprender a investir em ações de forma profissional. E assim funciona, tá? Então, comecem a cuidar melhor um pouquinho do dinheiro. Essa é a dica do investidor consciente desse vídeo. Manda um e-mail com temas para os nossos próximos vídeos. Se precisar, quero conhecer melhor as alternativas de investimentos, tem aí o meu contato, pode entrar, que a gente disponibiliza todas essas alternativas de investimentos através da nossa plataforma. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!